Bom, essa variante Delta ela foi identificada pela primeira vez na Índia, mas além do Brasil, ela ameaça preocupa muitíssimo outros países também. Então, a nossa analista de economia, Raquel Latinho... Os números de hoje da pandemia, segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20.676.000 casos de Covid-19. São mais de 577 mil mortos. Foram 990... Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 49.757 novos casos de coronavírus e 1.413 mortes. Agora, o país soma 19.523.711 casos e 500... Nós temos uma variante nova introduzida de alta transmissibilidade, uma população cansada. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo sobre gestão escolar em tempos de pandemia. A pandemia de Covid-19 trouxe desafios sem precedentes para todos os setores da sociedade, especialmente para a educação. Escolas de todo o mundo tiveram que se adaptar rapidamente a uma nova realidade, enfrentando obstáculos e encontrando soluções inovadoras. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Mas, como continuamos a educar quando o mundo todo parou? Que estratégias as escolas tomaram para manter o ensino durante a pandemia? Para responder a essa pergunta, vamos explorar as estratégias, desafios e aprendizados da gestão escolar durante essa crise global. Eu entrevistei professores experientes para que compartilhassem suas percepções e experiências. Vamos às perguntas. Bom, eu estou aqui com o professor Rafael de Oliveira Cruz, licenciado em História pela Universidade de Pernambuco e mestre em História pela Universidade Federal de Sergipe. Ele também é professor da rede estadual da Bahia, desde 2011, lotado do CETEP do Piemonte Norte de Itapecuru, Jaguarari. A primeira pergunta que vamos fazer é: quais estratégias foram usadas para manter a comunicação eficaz entre a administração, professores, alunos e pais durante a pandemia? Na verdade, não houve nenhum subsídio por parte, eu sou professor da rede estadual da Bahia, e não houve nenhum subsídio por parte do poder público estadual nesse sentido. Para a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, era um silêncio completo. A gente não deveria ter contato. O que a gente teve enquanto professor foi a iniciativa de manter contato através de grupos de WhatsApp. Isso foi terrível para muita gente, até porque não forneceram um número profissional, nenhum aparelho que pudesse dar conta, e a gente teve que disponibilizar o nosso número pessoal, utilizar o nosso aparelho para tentar entrar em contato e diminuir essa distância que a pandemia nos impôs. Então foi um período bem terrível mesmo, a gente tentava, e aí você tem os problemas de comunicação, porque existiu comunidades da zona rural do nosso município, que é Jaguarari, que não tem acesso à internet, que não tinha sinal de telefonia celular, então muita gente ficou num completo vazio de comunicação. Teve estudante que a gente infelizmente não teve condição nenhuma de chegar, porque não existia nenhum mecanismo de comunicação entre eles. Bom, vamos agora para o próximo desafio. Quais foram os maiores obstáculos na transição para o ensino remoto ou híbrido? Eu acho que o principal obstáculo foi a questão, primeiro ponto, da estrutura das escolas. As escolas não estavam preparadas para isso. Ninguém nunca imaginou um contexto pandêmico e a necessidade do retorno, de como se faria o retorno. A gente não tinha uma cultura voltada para o distanciamento, então muitos estudantes estavam em uma realidade que não havia. Teve comunidade da zona rural do nosso município que não havia essa ideia de isolamento. Isso é uma face, por isso que nosso município teve índices em áreas rurais de contaminação e de morte pela Covid-19.
E aí o que vai acontecer? Esse menino não estava preparado para usar máscara, esse menino não estava preparado para saber utilizar as ferramentas, como o álcool em gel, a higienização das mãos, a respeitar o espaço do colega, o não compartilhar o material escolar. E na minha realidade, que era uma realidade de ensino médio, isso era temerário, porque os meninos queriam se conhecer, queriam se abraçar, queriam namorar, e a gente precisava preconizar essa ideia do afastamento social dentro daquele espaço. Depois da questão da própria estrutura física, da questão cultural, a gente vai ter também os problemas de comunicação. Como se dá uma aula ao mesmo tempo para o aluno que está em sala de aula e o aluno que permaneceu em casa. Esse suporte não foi dado. Foi dito apenas que os meninos iriam revezar. Um dia na semana ia uma parte da turma, no outro dia iria outra parte da turma. E o menino que ficou em casa iria fazendo atividades remotas. Mas não houve disponibilização de tempo para o professor preparar, não existia comunicação dentro da escola porque o serviço de internet nunca funcionou de fato. A gente nunca teve uma internet que funcionasse de verdade na escola. Então a gente não conseguia chegar para o estudante. E mesmo que a gente tivesse internet, ainda continuava o problema do estudante que não tinha acesso à internet em casa. Então foram vários obstáculos. Depois o obstáculo foi de perceber que existiam diversas falhas de aprendizagem. Esse estudante ele ficou meses e meses a fio dentro de um processo em que ele não teve aprendizagem de fato. Teve estudante novato que veio de outras redes, que não teve nenhum tipo de contato com a educação e que simplesmente ele foi aprovado porque a política educacional dizia que esse menino não deveria ser reprovado. Sim, mas apenas aprovaram para garantir um número suficiente de aprovação, não para garantir a questão da aprendizagem. A aprendizagem foi uma coisa que ficou de lado. Então a gente teve vários problemas dentro desse processo de retorno. Mas para mim, enquanto professor, um dos problemas, um dos principais, um dos mais graves e gritantes foi a questão da estrutura da escola. A escola não estava preparada, nunca se preparou e a pandemia acabou e ela continua despreparada para isso. Então, se a gente entra num processo de outra pandemia ou de novas cepas da Covid-19, a escola continua despreparada, completamente despreparada para esse tipo de realidade. De fato. Agora vamos descobrir os aprendizados dessa experiência. Quais os aprendizados da gestão escolar ao lidar com a crise da Covid-19? Quem irá responder essa pergunta será o professor Cleudson Clementino de Souza, administrador, docência em Educação Profissional Tecnológica, Letras e formando em Filosofia, especializado em Gestão Pública Municipal e Educação Profissional Tecnológica, professor da Rede Estadual da Bahia. O aprendizado escolar, principalmente da gestão escolar, ela está enquadrada no sucesso do uso das ferramentas digitais, plataformas digitais, aplicativos e outros, né? E também aprendermos que não somente as ferramentas físicas, instrumentos físicos de uso contínuo não são suficientes e que também nós devemos estar preparados para surpresas tecnológicas, né? Então, estar preparado de forma clássica e coerente, né? E ter também um monte de disponibilidade para um novo aprendizado. Realmente, a flexibilidade e a resiliência se destacam como grandes aprendizados. Agora vamos falar sobre segurança. E quanto à segurança e bem-estar dos funcionários? Quais as medidas a gestão escolar tomou para garantir a segurança e o bem-estar dos funcionários durante a pandemia? Vamos pedir para que o professor Rafael responda. Sinceramente, nenhum. Acho que a gente ficou bastante exposto. A Secretaria da Educação disse que forneceu os equipamentos. Mentira, a gente que teve que providenciar máscara. Nós do CETEP do Piemonte Norte do Itapicuru, quando a gente viu houve um determinado momento, depois do retorno presencial, houve um momento em que os números de casos na cidade cresceram novamente no município. E nós paramos.
A gente não foi completamente imunizado. Eu mesmo, enquanto professor, eu não fui vacinado na minha cidade, porque quando disponibilizaram no Brasil todo a vacina da Covid-19 para professores, na época eu estava com 34 anos. E na minha cidade, quando chegou no 36, parou para professores e disseram que ia voltar para o público geral na idade comum, que estava em 45 anos. Então, eu fui impedido de votar, de ser vacinado, de ser vacinado na minha cidade. E aí eu tive que ser vacinado em Senhor do Bonfim. Eu consegui ser vacinado sem tomar a primeira dose, e tomei a primeira dose exatamente uma semana antes do retorno híbrido para a sala de aula. Então, um monte de colega estava sem imunização completa, não houve suporte, a gente veio de um processo pandêmico em que a gente também enfrentou problemas dentro da nossa realidade, e a gente simplesmente foi jogado dentro da escola como se a gente tivesse que dar conta de todos os dilemas sociais, emocionais, alimentares dos estudantes e principalmente educacionais. Então, o professor ele não teve suporte algum. O professor, se ele quis recurso, ele teve que desembolsar do seu próprio bolso para ele tentar sobreviver. E foi uma estratégia de sobrevivência mesmo. O professor precisou sobreviver dentro do espaço, porque a gestão escolar, e aí eu não falo só da direção da escola, mas eu falo a gestão no nível estadual, né? A Secretaria de Educação, ela não forneceu nenhum tipo de suporte, de apoio para os professores. Nós ficamos mesmo expostos a toda e qualquer sorte dentro daquele espaço. Muito bem. Agora, sobre outro ponto. A desigualdade digital também foi um problema grave. Como a escola abordou a desigualdade digital entre os alunos do ensino remoto? A escola não fez nenhum tipo de suporte. Eu falo escola enquanto instituição rede estadual da Bahia. Simplesmente disse que ia mandar os conteúdos impressos para os estudantes. Mas faltava até as máquinas de Xerox que desse conta disso, tá? Então, a gente vai ter o discurso muito bonito de que ia pegar na mão de todo mundo, mas, na verdade, quem tinha dificuldades de acesso ficou excluído, sim, no processo. Então a inserção desse estudante ela não foi plena. E no final, para tentar solucionar esse tipo de desigualdade, a Secretaria de Educação mandou que todos os estudantes fossem aprovados. Vamos falar agora sobre os recursos de apoio. Quais recursos a escola disponibilizou para apoiar alunos e suas famílias em dificuldades durante a pandemia? Eu lembro de um programa criado pelo governo do estado da Bahia chamado Bolsa Merenda, Cartão Merenda, em que ele disponibilizou para os estudantes um cartão com o valor que seria referente ao valor gasto por cabeça na merenda escolar. Então seria uma espécie de aporte financeiro, mas basicamente isso. E, finalmente, os ajustes no currículo. Quais ajustes foram feitos no currículo escolar para se adaptar à nova realidade da pandemia? Quando a gente retornou, a ideia era da gente, enquanto professor, tentar identificar quais seriam os conteúdos essenciais ou prioritários para que pudesse ser feita uma recomposição de aprendizagem. Mas isso foi bastante complexo, porque isso variava de acordo com a identidade do professor, com a percepção do professor sobre o currículo, e aí ficou uma coisa um tanto solta, sem padrão, dentro da rede estadual. Não houve um suporte nesse sentido. E pra gente que é do ensino médio também havia todo aquele dilema, expectativa de como seria o novo ensino médio, já que ele estava em um processo de chegada, né? Ele tinha sido recém-implementado pouco tempo antes do início da pandemia da Covid-19, e a gente estava naquele dilema entre o que vai ser quando chegar o novo ensino médio, como elencar, como a gente definir quais serão os conteúdos prioritários, e isso ficou muito vago, e a gente percebeu que depois existiam diversas dificuldades a serem solucionadas. Estudantes, como elencar conteúdos que são prioritários dentro de uma realidade de vários estudantes que chegaram praticamente semi-analfabetos, estudantes com dificuldade de realizar as 4 operações da matemática, estudantes com dificuldade de fazer leituras de texto simples, e isso é um problema que tem arrastado até agora. Nós estamos no ano de 2024 e é perceptível que os estudantes que foram formados, alfabetizados dentro do contexto da pandemia, eles têm várias dificuldades de problemas de aprendizagem até hoje, e vai ser um pouquinho complicado para a gente superar e voltar a níveis de aprendizagem que existiam antes do período da pandemia. A gestão escolar durante a pandemia de Covid-19 foi um verdadeiro teste de resiliência
inovação e capacidade de adaptação. As lições aprendidas continuarão a influenciar a educação no futuro.